Salmo de número 130. O texto sagrado diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas aos Teus ouvidos as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo, eu espero na Tua palavra. Eu espero na Tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Gostaria de falar um pouquinho, irmãos. Uma noite muito abençoada para nós. Vamos participar da mesa do Senhor, e é importante essa participação para confirmar, fundamentar, selar cada vez mais a nossa fé no Senhor Jesus. O sacramento da ceia é muito importante para a nossa vida. Gostaria de falar um pouquinho sobre a maior súplica que o homem pode fazer. O Salmo 130 nos ensina sobre a maior súplica que o homem pode fazer. Começa sendo uma súplica individual, mas na leitura do texto, quando o texto vai se expandindo, abrindo naturalmente, você percebe que ele abre para uma participação coletiva de todo Israel, de todo grupo que se reúne, deve fazer a súplica que o salmista faz no Salmo de número 130, que é a súplica por perdão. O Salmo 130 é muito importante. Ele tem acompanhado a história da igreja, acompanhado a teologia da igreja, a história do povo de Deus, do cristianismo ao longo dos anos. Ele é fundamental para a fé cristã, pois ele fala muito da graça de Deus. Ele fala tanto da nossa miséria espiritual, quanto da esperança da nossa redenção, da esperança do perdão de todas as nossas iniquidades diante de Deus. Lutero, questionado sobre os melhores salmos, o reformador o citou dizendo que o Salmo 130 encontra-se no Salmo 130, dizia Lutero, a expressão máxima da graça imerecida e o perdão, que são o coração do Evangelho. Ele fala da graça imerecida, ele fala, meus irmãos, do perdão de Deus, perdão imerecido, fruto do amor fiel do Senhor, fruto da misericórdia de Deus. Versículo 3 diz: se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Se Deus atentar para o nosso pecado e não olhar para a cruz, quem subsistirá? Ninguém. Mas o verso 4 diz: o perdão está contigo para que seja temido.
Nós acabamos de cantar: a graça nos ensinou temer. Você pode dizer amém? Coisa linda. O John Wesley, uma outra pessoa muito importante para o cristianismo, para a pregação, para questões de avivamento espiritual, diz a sua biografia que ele ouviu o cântico desse salmo na manhã de 24 de 5 de 1738. Ele ouviu o cântico desse salmo, e esse salmo, diz a biografia de Wesley, que entrou no coração dele, e ele passou a entender a salvação que é recebida pela fé, pela graça, pelo perdão de Deus. E ele saiu dessa reunião, diz a sua história, com o coração tocado, aquecido pelo Senhor. E na mesma noite desse dia, ele foi à rua Eudergeist, aonde ele diz que o seu coração foi ainda mais aquecido pela palavra, e ele teve uma transformação tremenda, diz a história. Com certeza, meus irmãos, o desejo de Deus, a vontade de Deus, o esforço do Espírito Santo, seu ministério de interceder por nós, com gemidos inexprimíveis dentro de nós, é provocar essa mesma reação de Lutero, de Wesley e de tantos outros ao longo da história. Sermos tocados pela graça, sermos tocados pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, pela possibilidade de um Deus santo ouvir o clamor de um homem pecador. Isso é maravilhoso. O salmo é um lamento, é o lamento mais profundo do salmista, é uma oração de lamento, uma oração pedindo ajuda. Ele está lamentando os seus pecados, ele está suplicando por misericórdia, expressando isso, meus irmãos, numa convicção tão grande, tão profunda pelos seus pecados, que ele diz que ele está num abismo muito grande. E ele então, com um coração humilde, confiando em Deus como única fonte de esperança, de graça, para o perdão dos seus pecados, ele não pede cura, não pede livramento, não pede por vitória nas batalhas, embora ele pudesse necessitar uma ou quem sabe de todas essas coisas, mas agora ele clama por misericórdia, por graça, para Deus perdoar todos os seus pecados. Não é um pedido por ajuda. O que nós temos aqui é uma confissão profunda de pecados, um pedido de perdão por pecado. Ele está num desespero profundo. Isto é percebida quando ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas da sua própria alma, do seu próprio coração. Perceba isso. E não há situações na nossa vida em que nós nos sentimos assim. Tem momento da nossa vida em que a gente está numa profundeza, numa situação enorme, mais do que a expressão conhecida, fundo do poço, e não temos outro recurso a não ser clamar por perdão e por misericórdia. E o que impulsiona Davi também a clamar dessa forma, meus irmãos, é pela questão apresentada. Nós nunca podemos esquecer disso. Salvos pela graça, sim, mas diz o texto: se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? É isso que faz Davi clamar profundamente, porque se Deus olhar nele, se Deus observar
analisar, se Deus sondar os seus pecados, ele estaria mal. Por isso ele clama, por isso ele pede com profundidade. Você tem feito isso? Parece que o dia a dia, parece que as promessas de Deus, parece que essas mensagens que empurram a gente para frente, que são boas, têm o seu valor, mas parece que a soma de todas essas coisas afastam de nós o clamor por misericórdia, por perdão, por pecados ocultos não confessados, por maldades internas da nossa vida que só Deus conhece, aquela profundeza, aquela realidade oculta, profunda do nosso ser, essas coisas assim muito positivas, cânticos que ocultam, que não falam da mensagem da cruz, que não falam da pessoa e da obra de Jesus. Meus irmãos, vai cobrindo, vai sufocando esse clamor, e isso não é bom para nós, não é bom para nossa alma, porque somos chegados à soberba espiritual, somos chegados a um farisaísmo pessoal, somos chegados a pensar que merecemos, que é o nosso mérito participar da morte do Senhor através dos elementos da ceia, até que Ele venha, e esquecemos que o nosso lugar é na cruz, que não temos outro lugar para estarmos a não ser na cruz. Este é o nosso lugar. Se há alguma glória, diz Paulo, é na cruz, é na obra da cruz. Que o Senhor toque no nosso coração dessa noite, que o Senhor nos ensine a clamar por misericórdia. Mas irmãos, 3 coisas importantes sobre o clamor do salmista. A primeira coisa, um profundo clamor. Um profundo clamor. Um profundo clamor. O salmo começa com uma sintética, mas poderosa nota de angústia e de clamor. Das profundezas. Não sabemos quais eram os sofrimentos do salmista nesse momento. Não sei, procurei descobrir, não sabemos. Mas a nota é profunda. Não sabemos os seus sofrimentos, mas sabemos os seus sentimentos. O de estar nas profundezas. O de estar nas profundezas. Salmo 69, 2 e 14 diz, fala de águas profundas. Entrei nas profundezas das águas, diz o salmista, onde a corrente me submerge. E diz o verso de número 14, não me deixe afundar, que eu seja livre, salvo dos meus inimigos e das profundezas. Das profundezas. O Salmo 69, como o Salmo 130, meus irmãos, indica a condição de grande luta do salmista, da dificuldade dessa situação desesperadora do qual só o Senhor poderia livrá-lo. Mas ele clama a Deus, desesperado por causa dos seus pecados, das suas iniquidades. O Salmo de número 130 não menciona água, mas o sentimento é o mesmo do Salmo 69. E nós que já passamos pela cruz, nós que já rompemos com o pecado, não somos servos do pecado, nós que por causa da cruz rompemos com toda a influência e força de Satanás na nossa vida, o pior abismo, a pior profundeza
é o nosso próprio ser às vezes, não é o diabo. Falei domingo passado aqui, não é o diabo. Aliás, não sei quem deu tanto poder ao diabo como se dá hoje, irmãos. Na minha Bíblia, o diabo não tem esse poder todo que se fala por aí sobre a vida daquele que foi salvo pela graça, que está debaixo do sangue de Jesus. Mas muitas vezes o meu pior inimigo sou eu mesmo, a minha carne, os meus pecados, as minhas intenções que não são sinceras e nem santas. Muitas vezes o poço mais profundo, o abismo mais perigoso é o meu próprio coração, que é enganoso, que me trai, que me engana, que abriga, que coberta coisas que não poderiam estar ali, porque no nosso coração deve caber o nosso maior tesouro, o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a salvação, a graça, a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, é um clamor profundo. Você já fez isso? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em receber a graça de Deus porque não creem no perdão pela fé, mas muitos também têm dificuldade de receber a graça porque não oram com sinceridade, não confessam com sinceridade, não sentem que longe de Deus estão num abismo, estão nas profundezas, estou lá embaixo, longe de Deus eu estou perdido. Pense nisso, ensine a sua alma a clamar ao Senhor, põe a sua alma para suplicar a misericórdia e o perdão de Deus sempre. A segunda coisa sobre o clamor do salmista, diz o texto: das profundezas clamo a ti, Senhor. O nosso clamor por misericórdia, por perdão, tem que ser ao Senhor, ao Senhor. A petição é a Deus, não é um dogma, não é a regras humanas, a costumes, a tradições, a obras mortas, mas é uma pessoa, é Deus. O nosso clamor tem que ser direcionado a Deus, meus irmãos. O nosso clamor por misericórdia tem que ser direcionado ao Senhor, a Yahvé, o Senhor Deus. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, diz o verso 2. A Yahvé, isto fala de aliança. Escuta a minha voz, Deus, ouve. O salmista deseja ser ouvido por Deus, ele deseja que os ouvidos de Deus estejam atentos à voz da sua alma, ele deseja que o Senhor disponha os seus ouvidos para ouvi-lo, porque tem hora, meus irmãos, que somos tão frágeis, tão pequenos, que nos sentimos então num abismo profundo e Deus no seu trono. Então parece que estamos tão longe de Deus, há uma distância muito grande entre as moradas do Altíssimo, o trono de Deus, a santidade de Deus e as profundezas do nosso pecado, das nossas maldades. Essa sensação terrível, nesse medo de não ser ouvido, ele clama, ele pede e suplica. Mas fato é, meus irmãos, que todas as vezes que clamarmos ao Senhor, ele vai se lembrar da aliança que ele tem conosco. Aleluia, aleluia. Israel sabia disso, o salmista sabia disso, nós precisamos saber disso. Nem tanto pelo nosso mérito, nem tanto por qualidades inerentes ao nosso ser, nada disso. Todas as vezes que clamarmos por misericórdia,
o Senhor ouvirá, por causa da aliança que Ele tem conosco, por causa da sua misericórdia que Ele tem conosco. Ele vai olhar para a obra do Filho, Ele vai olhar para a nova aliança que estudamos hoje na escola bíblica dominical. Sacrifício perfeito, obra perfeita, que não só nos dá um banho externo de obras mortas, mas que purifica a nossa consciência, aleluia, e faz de nós uma nova pessoa, a imagem e a semelhança do Senhor, do seu Filho. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Bendito seja Deus. Para terminar, você tem os motivos do clamor, verso 3 e verso 4. Qual era o problema que afligia o salmista, que lhe causava a sensação de não estar sendo ouvido? Diz o texto que eram as suas iniquidades. Uma pergunta, não é, mas óbvia, e uma resposta também óbvia: se observares a iniquidade, quem permanecerá? Se o Senhor observar o meu pecado, os nossos pecados, se o Senhor observar os males que os nossos pecados causam, não somente a nós, mas a Deus, ao seu nome e à sua obra, Deus não ouviria o nosso clamor. Porém, nos Salmos, Ele está sempre ouvindo o clamor do necessitado, aleluia. No Salmo, o Senhor está sempre perdoando o pecado do seu povo, sempre restaurando o relacionamento do seu povo com Ele. Ele está sempre reparando esse pecado pela obra de Cristo e nos aproximando dele sempre. Afinal de contas, que homem não peca? Afinal de contas, meus irmãos, que homem tem cumprido plenamente a sua parte na aliança? Que é cristão, que pastor, que obreiro, seja lá quem for, tem cumprido plenamente a sua parte na aliança com o Senhor? A resposta sincera será sempre: nenhum, nenhum, nenhum. Tiago 3 diz que nós cometemos muitas falhas. Quando eu vejo alguém dizer que não tem falha, a minha alma treme até a base, porque Tiago diz 3:2: temos, todos nós, aliás diz assim, todos nós temos cometido muitas falhas. Uma outra tradução diz erros. Todos nós. Mas nós clamamos, aleluia, nós clamamos, e às vezes não sabemos nem discernir as nossas falhas. Ficamos tão perdidos que não sabemos discernir sequer as falhas. Jó capítulo 13, 23 perguntou para Deus: Deus, o que é que está acontecendo? Notifica-me a minha transgressão, fala das minhas falhas, eu não estou conseguindo. Fala, notifica das minhas falhas. Esse é o motivo do clamor, irmãos. As nossas iniquidades, nossos pecados. Ninguém pode ser ouvido, até mesmo aqueles que são reconhecidos como santos ao longo da história, todos eles são pegos em pecados. Todos somos desqualificados na presença do Senhor. Todos somos qualificados para a presença do seu trono, da sua glória, da sua santidade na nossa vida. Mas Deus lembrou do seu povo.
Deus lembrou-se de nós, pois diz o verso 5: espera no Senhor, aleluia, espera no Senhor, Israel, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Espera no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e copiosa redenção, aleluia. O Senhor se lembrou de nós. A NVI diz: no Senhor há amor leal. Amor leal. O amor de Deus não é como o nosso. Oséias diz que nosso amor passa como a nuvem. Hoje eu estou amando, estou adorando, amanhã, mas o amor de Deus não é assim. O amor do Senhor é fiel, e nele há plena redenção. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. E isso nos faz lembrar de um texto muito lindo, meus irmãos, de Amós capítulo 7, profeta da justiça, e ele vem descrevendo as falhas de Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eu mandei isso e vocês não se converteram. Eu mandei isso e vocês não se converteram. E aconteceu isso e vocês não se converteram. E ele vai chegando, vai falando. Quando chega no capítulo 7, o Senhor vem sobre Israel com grande fogo. Israel vê aquela visão e ele diz: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, porque como subsistirá Jacó? Jacó não resistirá à tua santidade, porque se o Senhor observar a nossa iniquidade, estaremos fritos. Mas ele clama, e Deus remove. Deus ouve o clamor do profeta. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. Quem não ousaria pensar que esse texto do Salmo 130, que o profeta Amós, não se refere à obra redentora do nosso Senhor Jesus na cruz? Aleluia, salvação plena somente pelo Filho de Deus, amor fiel somente através dele, somente através de Jesus Cristo tornou-se possível a relação entre um Deus santo e um homem pecador, só através de Jesus, só através da obra dele na cruz. Bendito seja o Senhor. Deus na cruz perdoou todas as nossas iniquidades. Então o Salmo 130 é um clamor a um Deus santo. Essa é a razão. O motivo do clamor é que Deus é santo demais. Contudo, o Salmo 130 revela que o caminho de alguém que se sente nas profundezas, o caminho não é fugir de Deus, que conhece as minhas iniquidades, que conhece inteiramente meu ser. O caminho não é esse, mas o caminho é clamar por libertação, clamar por perdão, clamar por redenção, e Deus ouvirá, e Deus nos perdoará. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Bendito seja o Senhor. Para terminarmos, rapidinho por causa da ceia, vamos cear com alegria e com calma nesta noite. Concluindo, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas diz o texto: contigo porém está o perdão, para que te temam. Bendito seja o Senhor. Os gregos ensinam que um Deus que perdoa é fraco. Deus que perdoa é fraco. O perdão não torna o nosso Deus desprezível e fraco, antes leva os homens a temê-lo, a reverenciá-lo, a obedecê-lo por amor, por amor, por amor. Não é medo de punição que nos faz temer a Deus, reverenciá-lo, obedecê-lo, mas é a gratidão, meus irmãos.
A gratidão nossa pelo seu perdão nos faz servir a Deus, nos faz adorar a Deus, somente a Deus, por gratidão, por misericórdia. Repito, a graça me ensinou a temer. Cantamos ainda há pouco, a graça nos ensinou a temer. O homem sem a graça não teme e não adora a Deus. A gratidão pelo temor nos faz dar ao Senhor temor e honra. É a graça que nos faz dar a Deus temor e honra. Aleluia, bendito seja o Senhor. Nesta noite, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, a maior súplica que o homem pode fazer é pedir a Deus perdão por seus pecados, e saber que Deus, olhando para a obra de Jesus na cruz, e não para os meus, não para os seus pecados, mas por causa do seu amor manifestado na cruz, Deus pode nos perdoar em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe e te guarde. A graça não nos foi dada para viver em pecado, mas foi dada para temer, reverenciar, adorar, servir ao nosso Deus com amor e gratidão. Deus te abençoe, irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.